Você já ouviu falar em dispensações? O que são as dispensações? É seguro, é confiável estudar pela ótica dispensacional? Bom, nesse vídeo de hoje nós vamos conhecer as 7 dispensações que fazem parte da revelação de Deus na Bíblia Sagrada. Fica comigo e vamos estudar mais um pouco da perspectiva escatológica. Muito bem, minha gente, muito bem. Nós temos aí uma ótica, uma maneira de estudar a Bíblia, que são as dispensações. E na Bíblia Sagrada nós temos pelo menos 7 grandes dispensações. São conhecidas como fases distintas na história, onde Deus resolveu falar, se revelar ao seu povo. A primeira dispensação começa quando Deus cria todas as coisas, lança os fundamentos da terra, faz o homem e coloca esse homem num jardim. Sim, num jardim, um ambiente de revelação, aonde o Senhor fala com o homem e o homem compreende a linguagem do céu. Olha que maravilha! O homem está em total equilíbrio, o homem está no ápice da criação, o homem está gozando de sua plenitude criacional. É uma fase muito rica, muito linda, aonde Deus desenvolve relacionamento com esse homem. Mas, com a queda do ser humano, o homem perde o Éden, perde a plenitude da criação, o equilíbrio total, e entra no estado de desequilíbrio. Aquilo que é conhecido pelos estudiosos como depravação total. Essa fase da história é conhecida como período da consciência, que vai de Gênesis 3 até Gênesis 6. Nessa fase é conhecido como período da consciência, é o período em que Deus esperava que os homens se conscientizassem de que não conseguirão viver sem Deus. Mas ao contrário disso, os homens vão viver suas próprias vidas, vão cada vez mais se aprofundar no pecado e se distanciar de Deus, ao ponto de Deus ter que deflagrar um juízo sobre a humanidade. Esse juízo veio com o famoso dilúvio. Quem não conhece a história de Noé, a arca de Noé, um instrumento de livramento que Deus dá para livrar aqueles que crescem ou que aceitassem o seu pacto da destruição que se instalaria sobre a terra. Essa dispensação da consciência termina exatamente com o dilúvio, com o subir das águas das primeiras chuvas da história da revelação de Deus. Muito bem, depois que passa o dilúvio, a arca desce na terra, vai começar então a terceira dispensação, que é conhecido como dispensação do governo humano. É quando os filhos de Noé procriam e criam as principais linhas de repovoamento da terra. Criam os europeus, os semitas, os cananeus e africanos. Quando os filhos de Noé se multiplicam, criando essas novas gerações, Deus, mais uma vez, esperava que o homem se comportasse de forma que voltassem para Deus. Mas, na verdade, o homem se distancia ainda mais, a ponto de querer construir uma grande torre, a Torre de Babel. Objetivo é duplo. Primeiro objetivo, fugir das águas de um possível juízo de Deus, ou seja, nós não mais estaremos à mercê do juízo de Deus. Vamos fugir pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias ações. Esse tipo de atitude nunca dá certo. O segundo propósito da Torre de Babel é construir um trono paralelo ao trono de Deus, no qual ninguém poderá destituí-los. O grande inventor e arquiteto desse projeto foi Nimrod, que passa a ser a plataforma da futura Babilônia.
Como Deus não permite que os homens ostentem em seu próprio ego as saídas para a sua vida, Deus vai exatamente confundir as línguas, terminando exatamente nesse momento a terceira dispensação, conhecida como dispensação do governo humano. A próxima dispensação é conhecida como dispensação dos patriarcas. E essa começa em Gênesis capítulo de número 12 e vai até a morte de José. Começa com a chamada de Abrão na terra de Ur dos Caldeus. Perceba que tudo é muito profético, porque quando Noé vai deflagrar as bênçãos e maldições sobre os seus filhos, e nós sabemos o fato que Cã passou ali o sinal vermelho, viu a nudez do seu pai e, portanto, no ato das bênçãos ele é amaldiçoado, tendo que servir a Sem, que vai passar a ser o pai dos semitas. Cã passa a ser o pai dos cananeus. De onde é que Abraão é chamado? Da terra dos semitas, ou dos caldeus. E ele é guiado até a terra dos cananeus para cumprir a profecia dada por Noé, pelo patriarca Noé. Então, essa fase dos patriarcas começa com essa jornada, essa odisseia de Abraão, saindo de sua terra, indo para a terra dos cananeus, Canaã, e ali prosperando e interagindo com Deus de maneira maravilhosa. De Abraão vêm os principais patriarcas, e com a morte de José, termina mais uma fase da história, mais uma dispensação, essa a dispensação patriarcal. Com a chamada de Moisés, ali o povo no Egito, que é o final da história de José, e com a chamada de Moisés, tempos depois, Deus vai começar uma nova fase da história. É a fase da lei, da chamada de Moisés até os dias de Cristo, permeando grande parte do Antigo Testamento, e um pedaço do Novo compreende a lei. Para quem não sabe, a lei começa com Moisés, mas vai até os dias de Jesus. Os 3 anos do ministério de Cristo, mesmo estando nos evangelhos, mesmo no período da graça, ainda compreende a lei. Só depois da morte na cruz do Calvário, Hebreus capítulo 9, verso 10, diz que o sacrifício perfeito foi feito, abrindo-nos a porta da graça. Só depois da cruz do Calvário é que se encerra a dispensação da lei, começando a dispensação da graça, que é esse período que nós vivemos hoje. Hoje a igreja está debaixo da graça. Efésios 2,8 diz: não sois salvos por meio das obras para que ninguém se glorie, é pela graça de Deus, por meio da fé. Olha que coisa tremenda. Então a salvação é pela graça. Simbolicamente, nós poderíamos pegar uma figura da cruz. Quando Jesus está morrendo na cruz e o soldado vai transpassá-lo pelo lado para confirmar a sua morte, o texto diz: não tendo mais sangue, saiu dele água, verteu dele água. Aquela água simboliza a graça. A lei é simbolizada pelo espelho, mas a graça é simbolizada pela água. A lei é o espelho que mostra. Por isso Paulo diz que a lei está enferma por causa do pecado, porque a lei não pode perdoar, ela apenas mostrava necessitando de um sacrifício meritório, intermediário, de aproximação. Mas a graça de Deus, depois do sacrifício perfeito, é simbolizar a água que lava. A lei é o espelho que mostra, a graça é a água que lava. Graça de Deus é quando Deus nos dá o que não merecíamos. E misericórdia é quando Deus nos livra do juízo que merecíamos. Muito bem, a dispensação da graça começa na morte de Cristo, na cruz do Calvário, e vai para os que são pré-tribulacionistas até o arrebatamento da igreja. É também conhecido como fase da igreja, era da igreja, dispensação do Espírito Santo e assim sucessivamente. Com o arrebatamento da igreja, se encerra
essa dispensação, conhecida como graça, passa-se por um período intermediário, que é a grande tribulação, a última das 70 semanas de Daniel, que é exatamente para Deus punir o povo de Israel e tantos quantos não aceitaram ou negaram o Messias. Terminados os 7 anos, começa-se então a última das grandes dispensações, conhecidas como milênio. O milênio é a última dispensação. É quando se cumpre a perspectiva profética da palavra shalom. A palavra shalom em hebraico quer dizer consumação. Quando um judeu sauda o outro com shalom, ele está dizendo mais do que desejo de ausência de guerra, ou mais do que um oi coloquial. Ele está dizendo, nós esperamos um futuro em que o reino será implantado na terra, o Messias reinará da gente e regerá as nações. Eles têm essa expectativa nos corações deles. É por isso que por um momento o anticristo chega a iludi-los, enganá-los, mas depois eles caem em si. Então essa última dispensação é conhecida como milênio, completando as 7 dispensações reveladas ou fases da revelação de Deus na história. No milênio, Jesus reina. No milênio, 1000 anos de paz. No milênio, Satanás será preso. Será o tema de um dos nossos próximos vídeos. Deus te abençoe, deixa o legal, curta, compartilha, deixa um comentário aí, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai direcionar muitos estudantes da Palavra de Deus. Um forte abraço, até o próximo vídeo.